Naquela noite, o celular de Ricardo vibra na bancada da cozinha, iluminando a distância entre o que parece e o que não pode permanecer escondido. A tela exibe a voz dele, cortada, contida, quase um sussurro de pânico disfarçado. Você não pode sentar na mesma mesa. Não é apenas raiva, é medo de que alguém perceba o segredo antigo que ainda respira sob a superfície da família. Ricardo segura o aparelho com a mão que treme, esperando qualquer resposta, qualquer sinal de que alguém ainda pode ceder. Gabriela Nunes, 37 anos, advogada de família, mãe que tenta manter a filha protegida, observa a mensagem com uma respiração baixa, o queixo firme, o olhar preso na tinta fria da tela. O tic-tac do relógio antigo na sala parece marcar um veredito, e o vento que atravessa a persiana vem carregado do sal do mar que entra pela janela entreaberta. Do lado de fora, Jean, vizinho de Gabriela, amigo de infância, inclina a cabeça pela fresta da porta ao lado, tentando decifrar o peso que cai sobre aquele jantar, que não poderá ser o mesmo. A cidade parece escutar, mesmo sem ninguém perguntar. Naquela manhã, Dulce, sogra severa e guardiã da reputação, envia uma mensagem que corta a tranquilidade com a força de um corrimão. A lista já está echada. O rumor se espalha pela praça, como se o vento tivesse dobrado a esquina com uma nova ordem. Gabriela sente a humilhação bater pela primeira vez com a velocidade de uma lâmina. O insulto público não veio apenas para ferir, veio para sentenciar. Ela prende a respiração, segura a tosse que ameaça romper o silêncio e decide agir com discrição. Não há tempo para gritar. Há tempo para mover peças com cuidado, para não expor a filha a olhos indiscretos. O cheiro de café frio na cozinha volta a tocar as narinas, misturado ao sal do mar que entra pela varanda, enquanto Gabriela começa a empacotar apenas o essencial, dobrando roupas, guardando lembranças, evitando qualquer gesto que pareça fuga. A sala parece murchar ao redor e o silêncio passa a pesar mais que qualquer palavra. Jean, o vizinho, passa pela esquina e, ao vê-la reorganizar a casa, baixa o olhar como quem reconhece uma solicitante de justiça que não pode pedir permissão para lutar. E, enquanto o mundo continua a observar, Gabriela compreende que há muito mais por trás da exclusão do que a cidade quer admitir. Como reagiria você no lugar de Gabriela? Comente para julgar a moral da cena. Antes do meio-dia, a manhã se transforma em uma linha reta para a frente, e o peso da decisão cresce. Dulce não apenas fala, ela aciona uma máquina invisível que empurra Gabriela para fora do centro do convívio. A mala improvisada ganha forma com roupas que não chamam atenção, documentos que precisam de ordem, objetos que não denunciam desespero. O som do vento nas cortinas parece bater a cada decisão. Manter a filha protegida, manter a fachada que sustenta a reputação, manter viva a esperança de que a verdade possa nascer sem devastação. O mundo ao redor, com seu salão de visitas e seus sussurros, observa com o canto do olho. E no ritmo de uma cidade acostumada a esconder feridas, Gabriela sabe que não pode retornar ao mesmo lugar sem antes traçar o mapa do que pode ser dito, sem destruir quem já está perdido na repetição de tradições. O corante da coragem aparece na linha de uma decisão. Não retornar à mesa para agora, mas seguir em frente com passos que não voltam atrás. Jean, que ficou na calçada, aperta o ombro de Gabriela como quem diz que não a abandonará, ainda que o mundo aponte o dedo. E é então que ela encontra, sob a cadeira da cozinha, um envelope esquecido, uma pista de que há mais por trás da exclusão do que parece, um sinal de que a conspiração é antiga, bem costurada e que a verdade pode, de fato, existir fora do alcance da conversa pública. O ar da casa muda com esse achado, e o desejo de entender aumenta. A verdade parece possível, mesmo que o custo seja alto. A cada linha que lê, a dúvida se transforma em um método: coletar evidências, planejar a resposta e não agir por impulso. Se aquela revelação for verdadeira, tudo muda, inclusive a forma como Gabriela vai respirar as próximas semanas. Ela fecha a porta da casa de Jean, deixando para trás a promessa de verdade, sem retorno imediato. Naquela semana, Porto das Águas parece suspensa, como se o mar tivesse parado para ouvir o que acontece dentro das paredes da casa de Gabriela.
Uma semana depois, a vizinha Dona Lídia aproxima-se da cerca com o peso de segredos que não cabem mais no silêncio. Ela lança a verdade como quem aponta uma ferida antiga. Expulsos pela honra. Expulsões que a praça repete como se fossem leis. Gabriela ouve, os ombros tensos, o queixo firme, mas o peito cede um pouco a cada palavra que atravessa o muro. O rumor chega em ondas curtas, cada frase batendo no vidro da cozinha, onde o café já esfria e o tempo parece medir a distância entre o que é certo e o que é aceitável. A conversa não é apenas sobre uma mesa vazia, é sobre quem pode ficar e quem precisa sair para manter a fachada. Ela respira fundo, observando o reflexo na janela, e decide que não será mudada pela regra que insiste em manter a honra acima da verdade. Por ora, não volta ao almoço de domingo. Fica de lado, observando. Mais tarde, a casa inteira parece respirar diferente quando Gabriela encontra uma conversa vazia entre Ricardo e Dulce na tela do celular dele. Eles tratam da coisa pública como quem negocia uma peça de história que já está escrita. Encerrar o assunto, sem escândalo, sem ruídos que derrubem a moldura da família. O tom é frio, calculado, cada frase medida para preservar a reputação. Ela lê com o coração apertado, percebendo que a vida paralela que assombra as palavras dele não é ficção. A cada linha, o peso de uma verdade que pode desfazer tudo se for exposta. O ar na casa fica mais pesado e a dúvida se instala. Quanto disso é apenas estratégia de fachada e quanto é de fato o que está acontecendo por trás das portas fechadas? A curiosidade cresce, impulsionada pela certeza de que uma evidência real pode fazer o caminho mudar, mesmo que o preço seja alto. No fim da tarde, Gabriela abre uma pasta antiga na gaveta da sala e encontra um recibo de pagamento suspeito, algo que não deveria existir no balanço doméstico. O papel, ainda úmido de tinta, carrega números que não batem com o que a casa admite. A sombra de uma vida paralela começa a ganhar forma e o medo de perder a própria voz cresce junto com a planilha que não mente. O que parecia rumor transforma-se em hipótese sólida, uma hipótese que exige cautela, porque cada decisão pode virar fôlego de uma tempestade para quem depende da casa comum. E no meio de tudo, surge a chance de alguém próximo oferecer ajuda discreta para documentar tudo com cautela. Não é o clamor público, é a construção de uma linha de defesa, passo a passo, sem colocar a filha em risco ou atropelar a própria verdade. Entre os papéis, o cheiro de tinta nova nas páginas contrasta com o ruído invisível das engrenagens da família. A cada trecho lido, Gabriela sente a força de uma peça que ainda não gritou seu último segredo. No canto da gaveta, há um rasgo de papel com uma assinatura escondida, um recorte que parece insignificante, mas que promete mais tarde explicar como tudo foi feito para parecer inevitável. A revelação, por ora, fica contida. A verdade precisa de tempo e de provas, não de explosões. E o peso do que está por vir não é apenas sobre Ricardo, é sobre como a própria Dulce opera nos bastidores, como a lealdade se transforma em arma, como a confiança se parte pela metade quando a família precisa manter a máscara. O rosto de Gabriela não desfaz o sorriso, apenas endurece o traço, porque ela sabe que a próxima jogada será cuidadosa, estratégica, sem afogar uma filha no catálogo de falhas de todos. Um amigo próximo envia uma mensagem oferecendo ajuda discreta para documentar tudo com cautela. Não é intervenção pública, é coleta silenciosa, arquivo seguro, cuidado com cada palavra registrada. Gabriela começa a armazenar evidências em arquivos separados, como quem monta um mapa de responsabilidades sem apontar o dedo de imediato. Ela transcreve conversas, guarda fotos de recibos, arquiva e-mails com horários que confirmam a cadência dos ataques velados. O ambiente respira com a cadência de uma investigação que não se anuncia, passos suaves, o clique de uma caneta, o som de uma porta que range ao vento. O medo de que tudo desmorone se atualiza com cada nova linha que entra na pasta, e, ao mesmo tempo, cresce a sensação de que talvez haja uma saída, um caminho que preserve a filha sem apagar a verdade. O relógio da sala parece bater mais rápido quando Gabriela imagina o que pode acontecer se tudo for levado a público.
E ainda assim, a decisão de agir com método permanece firme. Como você reagiria se estivesse no lugar de Gabriela? Comente para julgar a moral da cena. Se a coragem que você verá Messer está fortalecida, aceite esse chamado e deixe o seu veredito. A câmera corta para o envelope escondido na gaveta, ainda sem abrir, insinuando o que está por vir. 3 dias depois, Porto das Águas respira devagar, como se a cidade inteira aguardasse um veredito que não chega. Gabriela desce a varanda com o peso da semana atravessando as costelas. A casa parece ouvir. No celular de Ricardo, uma mensagem de alguém que já foi amante aparece como uma lâmina. O tom é cortante, insinuando que o segredo que mantém a família unida é maior do que todos aceitam admitir. Ela lê palavras simples, frias, que não pedem explicação. O Namispan de Ricardo, o código de uma vida paralela, tudo ali, em linha reta, para deixar claro que a máscara não é apenas efeito de vergonha passageira. Ao lado, na bancada da cozinha, cai um envelope amarelo, esquecido entre contas e recibos. Dentro dele, uma folha com assinatura que parece tremer. O cheiro de madeira antiga da gaveta envolve o momento, como se cada riscado na assinatura pedisse segredo. Um papel que não deveria existir ali, ainda vivo na matéria. Gabriela não faz barulho, guarda o envelope, dobra o celular e respira fundo. O impulso é simples: ouvir mais, confirmar mais, agir com método. O que vem a seguir não pode depender de emoção, precisa de provas. Essa noite, a casa fica ainda mais quieta quando ela cruza o corredor. Dulce está na sala, com o silêncio traçando linhas afiadas entre as vozes dos quadros. Gabriela não ergue a voz. Deixa que o olhar pese mais que qualquer palavra. A sogra não evita o encontro, apenas observa, como se já soubesse que o segredo não retrocede. 2 perguntas parecem pairar no ar frio. Quem sabe mais do que admite? E quem será obrigado a pagar o preço da verdade? Dulce não negará o que já sabe, apenas registra o tempo passando, como quem sabe que a explosão ainda não chegou, mas já começa a tantos detalhes que não podem mais ser escondidos. Gabriela segura firme o envelope amarelo, o peso de cada assinatura antiga lhe dizendo que não há saída sem confronto, ainda que tenha que manter a paz para proteger a filha. E num instante, a ideia de confrontar tudo de uma vez não parece mais a única opção. Qual é o preço que você aceitaria para manter a paz na família? Comente sua resposta. O meio é o espaço onde o silêncio encontra a coragem. A conversa entre mulheres, entre segredos, começa a fazer sentido de uma forma que ninguém imaginou. Ao sinal de uma semana depois, uma conversa entre Gabriela e a irmã de Ricardo se desenha como uma ponte entre o presente e um passado, que não cabe mais na gaveta da casa. A irmã revela que o segredo envolve um filho fora da relação, um detalhe que muda a geografia da confiança. Não é apenas a reputação que está em jogo, é a própria linha de herança que sempre foi tratada como sagrada. Gabriela observa de perto cada gesto da irmã, a respiração mais curta, o olhar que evita o chão, a forma como a voz se adocica quando alguém pressiona por confidência. Ela sabe que isso não é apenas falha, é uma peça que pode desmontar o edifício inteiro da família se for exposta sem cuidado. No final da tarde, ela guarda o que aprendeu, registra números, nomes, datas e começa a rabiscar uma resposta, não a de monstros ou vingança, mas a de uma estratégia que não peça à filha para carregar o peso da verdade de uma vez só. A assinatura borrada que viu no envelope volta a assombrar a visão. É a pista de um traço que pode ligar todos os pontos, mas exige paciência. No fim de tarde, Gabriela sabe que não pode agir de forma impulsiva. Precisa de uma resposta que não puna apenas Ricardo, mas proteja a menina. O peso da decisão se aproxima, firme, quase tão pesado quanto a gaveta de onde parece nascer cada segredo. A câmera foca o envelope escondido na gaveta, ainda sem abrir, insinuando o que está por vir. Naquela manhã, Gabriela abre a pilha de papéis na mesa da cozinha e o primeiro documento que folheia não bate com o que Ricardo apresentou. O rótulo médico parece real, mas o selo é inconsistente, a assinatura treme e há rasgos que revelam que alguém tentou apagar traços. O relatório cita um médico, o atendimento e a data, mas as margens têm números que não coincidem com o histórico financeiro da casa.
O cheiro de lavanda que vem do consultório, aquele tom que Dulce insiste em manter como cortina de silêncio, envolve o papel e reforça a sensação de que alguém está mentindo bem próximo. Gabriela lê cada linha, comparando com recibos, balancetes e contra-cheques. Nada confere, tudo respira fraqueza. A conclusão chega como um soco. Ricardo forjou aquilo para justificar a exclusão. A confiança em ele desaba. A contabilidade da casa se torna alvo de escrutínio, e a própria ideia de justiça, que antes parecia pesada, ganha um peso concreto. Agora há uma linha de ataque, não apenas suspeita. Durante a tarde, Marcos, o advogado da família, aparece na sala em tom de urgência contido. Fala baixo, como se cada palavra pudesse acender chamas em volta da mesa. Diz que há pressões para encerrar o caso por qualquer meio, para não deixar que uma verdade inconveniente floresça no meio do litígio. Não é apenas reputação que está em risco, é a própria premissa de que a família pode ser protegida sem sangrar. Gabriela ouve, sem interromper, mas o silêncio que lhe cabe parece pesar mais do que as palavras dele. Ela respira fundo, conta até 10 e percebe que, ali, está sozinha na linha de frente jurídica. As mãos fecham os papéis com firmeza. Se ricochetear para trás não é mais opção. Cada decisão precisa ser estratégica, sem misericórdia com quem não pode se defender. À noite, Diana finalmente fala baixo, sem rodeios. Conta do que ouviu, a voz quase trêmula, que Ricardo disse claramente que não permitiria que Gabriela participasse da herança. A revelação corta como faca. A filha, que sempre foi o centro, passa a ser a grande vulnerabilidade da equação. Gabriela observa a filha, vê nela a nascente de uma nova coragem que não pode ser exposta abruptamente. A menina aumenta o peso do segredo, mas também dá a Gabriela uma razão para agir com ainda mais prudência. O que era apenas uma batalha entre adultos transforma-se em uma luta que envolve a inocência de alguém totalmente indefesa diante da manipulação de um mundo que valoriza aparência sobre verdade. A tensão expande, tolerável apenas por uma decisão contida. Não quebrar o equilíbrio da família de imediato. Construir passo a passo uma resposta que não sacrifique a menina. Mesmo assim, Gabriela não mergulha em uma exposição caótica. Ela opta por não expor tudo de uma vez. Em vez disso, escolhe uma reunião com a família, Dulce, Marcos, a própria Diana, para enfrentar tudo de frente com evidências de peso e uma narrativa que não derrube a filha. O relógio social respira devagar. Cada minuto parece dobrar o peso das palavras que serão ditas. Ela já sabe que certas mentiras não podem mais sustentar sozinhas a máscara da honra. Olha para a gaveta onde guardou a cópia dos recibos, para as notas que transformam suspeitas em evidências, para a planilha que amarra o financeiro aos segredos do passado. O caminho é tenso, mas necessário. O encontro não pode falhar, porque é nele que o eixo da verdade começará a girar com força suficiente para não voltar atrás. E, acima de tudo, ela sente que a filha precisa ver que a mãe não recua diante de uma escolha difícil. Como uma mulher que sabe que cada passo carrega um custo, Gabriela reúne as peças com cuidado clínico. Ela planeja a reunião com a cautela de quem sabe que o confronto público pode derrubar não apenas o marido, mas também a própria segurança da menina. O ambiente é repleto de presenças pesadas. Dulce, com a ritualística frieza. Marcos, observando cada detalhe legal. Diana, que respira pelas costas da sala, trazendo a reticência de quem sabe onde o silêncio pode virar arma. Gabriela sabe que revelar tudo de uma vez seria perigoso para a filha. Por isso, escolhe uma linha de ataque que seja responsável, que exponha apenas o necessário para desarmar a narrativa de Ricardo, sem esmagar a inocência da menina. O peso ético aumenta. Cada documento é uma faca de 2 gumes, mas também uma bússola que aponta para um caminho em que a verdade não se esvai pela rachadura de uma mentira antiga. Enquanto o plano ganha forma, o ambiente na casa parece segurar a respiração. O papel da honra serve como máscara, mas as margens dos recibos revelam números que não mentem. Gabriela ajusta a voz ao falar com Marcos, marcando as perguntas que não podem faltar. Ela alinha com Diana a estratégia de apresentação.
E a filha, pela primeira vez, observa sem ser apenas ouvinte, mas parte da decisão. Os olhos da menina refletem o peso de cada segredo que cresce, mas também a possibilidade de uma nova relação entre mãe e filha, baseada na verdade, ainda que cercada de tensão. A lavanda no ar, lembrança do consultório, lembrança de um pacto antigo entre segredos e reputação, permanece como um lembrete de que não há pureza sem dor. E por ora, esse equilíbrio é suficiente para acalmar o ritmo inquieto da casa. Amanhã se aproxima com a promessa de uma reunião que pode mudar tudo. Gabriela sabe que não há caminho sem custo. Ela não pretende destruir a família, apenas reconstituí-la a partir de fatos verificáveis. O relógio parece acelerar por um instante, depois desacelera, como se cada slide de evidência pedisse cuidado. O peso da decisão recai sobre Dulce, sobre a filha, sobre Ricardo e sobre o próprio Marcos, que terá de decidir entre proteger a reputação ou apoiar a verdade que pode libertar ou condenar aquele lar inteiro. A cena se aproxima do instante em que tudo pode mudar, não por uma explosão, mas por uma escolha cuidadosa que, uma vez feita, não terá volta. A cena corta para a gaveta entreaberta, com uma fotografia parcialmente visível. Ao amanhecer, Porto das Águas ainda guarda o peso do silêncio na casa de Gabriela. A filha, que sempre foi o eixo da sala, observa o recuo da mãe diante de uma conversa que não era destinada a ela. Ricardo, contido mas cortante, lança um ressentimento que corta a própria sala. Não quer que a filha de Gabriela traga para perto o que ele prefere manter escondido. O tom é suave, quase polido, mas cada palavra tem o sabor amargo de uma verdade que não deveria existir. A menina ouve, entende que o mundo pode virar de cabeça para baixo sem que ninguém peça permissão. E Gabriela sente o peso da responsabilidade, manter a dignidade sem tornar a casa um campo de batalha. No relógio antigo da sala, o tic-tac parece um lembrete de que o tempo cobra decisões, e Gabriela se afasta para respirar, consciente de que não pode reagir com a própria humilhação. Ao amanhecer, naquela semana, Dulce convoca a família para o que promete ser uma conclusão civilizada, um anúncio de que a exclusão já está colocada na mesa, sem espetáculo público. Ela fala com a precisão de quem sabe que cada gesto externo pode ser interpretado como fraqueza. A lista de convidados é minuciosa, o roteiro de uma noite que pretende encerrar o assunto. Ricardo entra na sala com a pose de quem tudo controla, a cabeça erguida, a conta bancária às costas como escudo. Gabriela observa a sala e percebe que a aparência de harmonia é apenas a cortina para uma decisão tomada nos bastidores. Dulce não eleva a voz, apenas aponta a hora certa, a data, o tom firme de quem sabe que o silêncio tem peso. No meio da semana, a tensão já não cabe em conversas soltas, mas em uma reunião cujo objetivo é selar a exclusão, ou pelo menos fingir que assim será. A casa parece segurar o fôlego enquanto cada um aguarda o sinal para falar. Que a reunião seja o fim de uma história, ou apenas o começo de outra mentira. Naquela tarde, Gabriela encontra uma página do diário antigo de Dulce, escondida entre papéis da gaveta, e a leitura lhe oferece uma perspectiva que não admitia antes. A tinta murmura traços de uma ligação que jamais deveria ter sido esquecida. Alguém dentro da própria casa, que sabe o que foi escondido por décadas. Alguém que pode derrubar a narrativa que sustenta a exclusão. Quando lê, Gabriela não ouve aplausos nem amarras de orgulho. Lê e sente o peso de cada linha, a consequência de cada escolha que houve por proteger uma reputação que hoje parece frágil. O papel amarelado revela uma rede de alianças, uma dança entre segredos pequenos e segredos grandes, e de repente a ideia de uma revelação controlada começa a ganhar forma concreta na mente dela. Qualquer movimento precisa ser calculado, para não ferir a filha nem transformar a coragem em apenas mais uma ferramenta de ataque. E nesse momento, Gabriela entende que não pode expor tudo de uma vez. O que vem a seguir precisa manter a filha em segurança e, ainda assim, virar o próprio eixo da narrativa. Qual é o preço que você aceitaria para manter a paz na família? Comente sua resposta. Ainda naquela tarde, um passo adiante se firma. Gabriela não pretende abrir cada porta de uma vez.
Ela convoca Diana, a amiga discreta, para iniciar uma coleta cuidadosa de informações, sem deixar qualquer rastro que possa colocar a filha no fogo cruzado. O olhar de Diana entrega a lealdade que Gabriela precisava sem dizer uma palavra. Juntos, eles delineiam uma linha de tempo. Provas verificáveis, testemunhos discretos, documentos que sustentem cada afirmação sem expor desnecessariamente quem já pagou demais pela verdade. A própria filha começa a perceber que a mãe não está apenas reagindo, está desenhando uma estratégia. A sensação de que o peso da injustiça pode se tornar uma força para a justiça cresce lenta, sem ruídos, mas com consequências reais. Ao fim da tarde, a casa volta a repousar, mas ainda respira com a promessa de uma revelação lenta, cuidadosa, que não destrói tudo de uma vez. À medida que a noite cai, Gabriela recebe a certeza de que o terreno jurídico pode sustentar uma mudança real sem transformar a família em alvo público. Marcos, o advogado da família, sabe dos limites e dos prazos, e a conversa entre ele e Dulce revela uma dança de interesses que precisa ser desmontada sem apenas expor tudo de uma vez. Enquanto isso, Diana oferece apoio para alinhar cada peça de evidência com a confidencialidade necessária, de forma que a verdade possa falar sem ferir a filha antes do tempo. A cada ponto, Gabriela reescreve o próprio papel na história. Não mais a vítima da exclusão, mas a voz que pode guiar uma reconstrução com responsabilidade. O diálogo entre mãe e filha, quando ocorre, é franco, sem ser cruel. A força do agora é administrada para que o futuro não seja apenas uma punição, mas uma chance de cura. E no silêncio que se instala entre as paredes, a casa parece ouvir a decisão que está por vir. No compasso entre a sala e a gaveta, o plano ganha contornos mais nítidos. A revelação que não pretende destruir a filha é discutida com cuidado. Reunir testemunhos, cruzar dados, evitar qualquer movimento que possa colocar a menina na vitrine da humilhação pública. Gabriela sabe que o tempo é seu aliado e que a paciência é parte da estratégia. Quando a noite avança, o peso da escolha recai sobre ela com uma clareza que não havia antes. A verdade precisa aparecer, mas apenas na hora certa, para que a filha possa reconhecê-la como proteção, não como condenação. E enquanto as sombras dançam na parede, a cabeça de Gabriela trabalha nos próximos passos de cada reunião, de cada chamada, de cada assinatura que pode mudar tudo sem que a filha precise pagar o preço de uma explosão. A filha segura uma carta que não deveria ter visto. O conteúdo pode mudar tudo. Naquela manhã, a casa parece mais estreita do que de costume. O investigador contratado por Ricardo entra pela porta lateral, voz neutra, olhar que sabe onde tocar sem tocar de verdade. Em suas mãos há uma pasta discreta, o brilho de uma caneta cara e uma confiança fria que não pede licença para se impor. Ele afirma, como quem testa a água em vez de mergulhar, que está aqui para acompanhar a credibilidade de Gabriela, e não para endossar culpa, mas para enxergar até onde a verdade pode ir. Enquanto ele destampa uma tela de laptop, Gabriela observa cada gesto, o ranger da cadeira, o clique quase imperceptível da tecla, o silêncio que cresce entre o que é dito e o que não se ousa dizer. O ar na sala fica pesado, os quadros parecem observar tudo, como se a própria casa soubesse quem está sendo apontado como culpado. Aquela tarde, Gabriela recebe a primeira notícia que desvia o curso do dia. Diana, a amiga discreta, aparece com passos rápidos, voz baixa, olhos que não mentem. Ela afirma que Ricardo usa uma rede de pequenas mentiras para manter a aparência de normalidade e que o que está em jogo é maior que uma briga de casamento. É a própria reputação da família. Diana sugere cautela. Se as informações forem expostas com cuidado, não como ataque, talvez se possa vencer a luta sem destruir tudo o que resta. A conversa é seca, direta. Cada palavra pesa mais por ser dita sem gritos. Enquanto falam, Gabriela pega um caderno antigo para registrar cada detalhe. O raspar das páginas, o som de uma página arrancada, o modo como a tinta cobre o papel com firmeza. No meio do diálogo, ela encontra uma referência que já apareceu antes, um recibo de pagamento que aponta para um destinatário secreto, uma pista que, de algum modo, já condiciona o que vem pela frente.
E, no entanto, o peso da decisão continua sobre seus ombros. Não é apenas provar algo, é decidir como usar essa prova sem esmagar quem ama. Você pode imaginar que a tensão não treme apenas no peito de Gabriela. Ela se instala também no equipamento que registra tudo. O telefone vibra de novo, desta vez com uma voz que não se apresenta. Alguém ameaça expor o diário antigo, caso certos nomes permaneçam na lista. Ricardo, de algum modo, aprendeu a manter a linha entre o que pode ser dito e o que deve permanecer oculto, e agora essa linha parece se estreitar ao ponto de rasgar a própria confiança dele. A ligação é curta, cortante, mas o eco fica. A ameaça não é apenas contra Gabriela, é contra a filha, é contra qualquer chance de uma vida onde a verdade não precise mascarar cada gesto. A cada palavra que chega, Gabriela reflete sobre o que significa agir, usar a lei para proteger a filha, congelar as evidências até que o momento certo chegue ou entregar tudo agora, para que a poeira assente possa começar a se mexer sozinha. No meio da noite, com a mente ainda rodando as possibilidades, Gabriela toma a decisão que canaliza todas as suas forças para esconder o que precisa ser visto apenas no tempo certo. Ela contacta Marcos Ferreira, o advogado da família, e pede proteção temporária para a filha, não como arma de ataque, mas como escudo contra o desamparo. Vocês conhecem a dança. Documentos são reunidos, notas são revisadas, prazos são alinhados, e o peso da responsabilidade cresce porque cada passo envolve outras pessoas. Gabriela observa o movimento das mãos enquanto assina, organiza os papéis, guarda cada folha na pasta que já não parece apenas uma bagagem, mas uma aliança com o futuro. Ela sabe que manter as evidências sob sigilo até o momento certo não é fraqueza, é estratégia. É a única forma de manter a filha resguardada enquanto a verdade se prepara para falar por si mesma. Qual é a sua reação ao truque narrativo de Ricardo? Comente se você o vê como amigo ou inimigo da verdade. A retina da cidade parece absorver cada movimento com mais cuidado do que antes. A sala permanece silenciosa. A luz cai com precisão sobre a mesa onde os papéis se alinham, um mapa de possibilidades que pode mudar o rumo da história. Gabriela respira fundo, o ar frio passando pelas frestas da casa, e pensa na distância entre o que interessa e o que salva alguém. O relógio volta a marcar o tempo sem pressa, e o rumor de passos no corredor parece uma contagem de tempo para uma decisão que não pode mais ser adiável. Ela fecha a pasta com firmeza, guarda o telefone e volta a olhar para a filha, que já não é apenas o centro da vida, mas a razão pela qual cada escolha precisa ter uma consequência que não desaloja ninguém que depende dessa verdade. Logo, a iluminação da sala muda de tom, o clima se torna tenso, e o som de um envelope sendo colocado na gaveta parece o primeiro sinal de uma mudança que está por vir. A câmera, se a cena fosse filmada, se dirige à gaveta entreaberta, lenta, quase com respeito, e o vidro da gaveta tinge a luz com um brilho feito de possibilidades. O envelope permanece lá, intacto, esperando o momento certo para abrir. E naquele instante, Gabriela sabe que a próxima jogada não é apenas sobre provar algo, mas sobre definir como essa verdade irá dialogar com o futuro da filha, com qual custo, com qual cuidado e até onde ela está disposta a ir para manter o que restou de dignidade intacto. Naquela sala que range com o vento do mar, no meio da semana, Gabriela convoca a reunião que pode tudo mudar. Dulce está diante dela, firme, com a expressão de quem sabe mais do que admite. Marcos, o advogado da família, chega com o caderno de contatos e um blazer todo alinhado. A filha de Gabriela entra na sala com um peso invisível nos ombros, mas os olhos curiosos como quem sabe que o jogo vai começar. O piano ao fundo faz uma nota tremida, quase jurando manter a paz, enquanto o cheiro de lavanda no quarto da menina ainda paira na memória do lar. A mesa de madeira antiga respira sob a luz, e Gabriela respira junto, preparando o corpo para o primeiro movimento. Não aceitar mais o insulto público que a mesa impôs, não hoje. Ricardo não aparece, mas a ideia dele cruza a sala antes dele. O marido, com a máscara de homem moderno, tenta acalmar com palavras de honra e responsabilidades. A harmonia da casa depende das aparências, ele diz, escolhendo cada sílaba como quem mantém o barco à tona.
Dulce observa sem abrir o jogo, a testa franzida apenas o suficiente para esconder que sabe demais. Marcos anota cada ponto, como quem já está no terreno da verdade, pronto para transformar palavras em papéis. Gabriela, porém, não cede. Ela aponta para os pequenos gestos de desigualdade, para o modo como o silêncio funciona como arma e aponta também para um envelope esquecido na gaveta. Um R-selo antigo, apenas metade visível, que parece prometer segredos maiores por trás da exclusão. No meio da conversa, a filha respira fundo e rompe o silêncio com uma certeza que corta a sala. Ela ouviu conversas entre Ricardo e Dulce, conversas que sugerem que o segredo é maior do que a família admite. Eles falavam em fechar o assunto sem escândalo, em manter a reputação intacta, ela diz, a voz firme apesar do tremor nas mãos. O peso muda de lugar. Não é mais apenas a humilhação pública que assusta Gabriela, é a percepção de que alguém próximo ajudava a manter tudo sob controle, escondendo o custo da verdade. A menina não joga saliva nem acusa com agressividade. Ela apenas revela o que ouviu, o tom das palavras, o timing das promessas quebradas. E ali, entre o tilintar do piano e o ranger da madeira, Gabriela vê uma distância entre o que foi dito e o que precisa ser feito. Seja pela primeira vez ou pela 100ª vez, Gabriela sabe que a história não pode mais depender de confrontos isolados. Ela olha para Dulce e Marcos e, com a voz que já não treme, anuncia o próximo passo. Uma discussão pública, porém embalada em evidências verificáveis, para que a verdade não seja apenas uma acusação, mas um conjunto de fatos que resistam à força de quem teme a exposição. Ela exige calma, estratégia e tempo suficiente para reunir o que já começou a aparecer nos papéis que guardam na gaveta. No meio da semana, o plano ganha corpo. A família será apresentada à barganha entre justiça e reputação, com um cronograma que proteja a filha e não destrua tudo de uma vez. Enquanto todos processam a ideia, Gabriela sabe que a maré já mudou e não volta atrás. O relógio social, que antes a pressionava, agora parece apenas uma consequência de uma decisão que já está tomada. E antes que a reunião termine, uma provocação surge com clareza. Se você está torcendo pela coragem de Gabriela, aperte o like para mostrar apoio à verdade que exige coragem. A mãe, a sogra e o advogado trocam olhares frios, como se o peso de cada segredo pudesse ser visto na cor das suas pupilas. O envelope da gaveta volta a aparecer em seu campo de visão, não mais como pista isolada, mas como peça-chave de um quebra-cabeça que começa a ter bordas definidas. O diálogo se alonga, as vozes se elevam e, no entanto, Gabriela mantém o controle. Não entrega tudo de uma vez, não dá margem para que a filha pague sozinha o preço da revelação. A sala se encolhe. O tempo parece alongar-se em segundos que valem décadas, e cada frase de Ricardo soa menos convincente diante das evidências que já foram coletadas. A filha observa, aprende, e o vínculo entre mãe e filha ganha uma nova espessura, menos de proteção e mais de parceria. A cena fecha com a visão de que cada movimento deixa uma marca. Cada decisão altera o eixo do relacionamento entre responsabilidade e verdade. E no silêncio que segue, a filha segura uma carta que não deveria ter visto. O conteúdo pode mudar tudo. Amanhã chega, com um silêncio carregado na casa de Porto das Águas. Gabriela encontra o diário antigo de Dulce escondido entre monografias da estante, tão esperado quanto temido. Ela segura o envelope lacrado, o frio do papel passando sob a pele, um lembrete de que palavras escritas podem cortar mais fundo que qualquer palavra falada. Ao romper o lacre, o cheiro de lavanda do quarto da filha parece se dissipar. O tomo revela uma teia de decisões que moldaram a exclusão de Gabriela, não por acaso, mas por planos antigos que sempre voltam para manter a honra pública. O som do tic-tac de um relógio antigo acompanha cada frase, como se a casa respirasse junto com a revelação, e as páginas se abrem para mostrar uma linha conectando Dulce, a sogra Dulce e a estratégia de separar Gabriela da mesa da família. Naquela manhã mesmo, Gabriela lê que a lista de exclusão não nasceu do nada. Foi costurada com pequenas mentiras, assinadas por conveniência, alimentadas pela vontade de manter uma imagem.
Ela lê sobre dinheiros ocultos, sobre recibos que somem quando a curiosidade aperta, sobre uma conversa que parece inocente e, no entanto, fecha portas importantes. Cada parágrafo revela como o orgulho e a pressão social empurraram o grupo para uma decisão coletiva: expulsar Gabriela para proteger a reputação que a casa diz ser sagrada. Ela marca mentalmente os traços de quem assinou por último. Aponta onde Dulce entregou o mapa de quem poderia ser usado como escudo quando a verdade ameaçasse desestabilizar tudo. O peso da verdade, então, não está apenas nas palavras, está no que elas derrubam: a segurança de uma filha, a confiança de uma casa que se sustenta na aparência. Às 14 horas, Ricardo concede uma entrevista que tenta manter a máscara de marido afável e chefe de família. Ele fala em termos de honra e responsabilidade, mas o ritmo do seu discurso revela fissuras. Uma fonte próxima que não se identifica envia mensagens pelas margens do jornal local. Alguém dentro da própria linha de apoio pode estar pronto para traí-lo, para salvar a própria pele ou para evitar que a história ganhe corpo demais. Enquanto isso, Dulce exerce o peso da tradição, convocando a reunião da família para discutir o que encerrar o assunto significa quando as contas já não fecham. Gabriela percebe que não é apenas a mulher traída que carrega o fardo. Está cercada por aliados que sabem demais e por inimigos que fingem confiar. Ela guarda os bilhetes, os recibos, o diário e começa a planificar uma apresentação que não dependa de uma palavra jogada na emoção, mas de uma soma de evidências que não pode ser contestada pela lei nem pela consciência pública. Naquela noite, Gabriela encontra Diana em silêncio no corredor. Diana confirma que Dulce tinha a sua própria leitura do passado, que há nomes que não cabem na lista e que a verdade poderia desmoronar o equilíbrio familiar se fosse exposta sem cautela. Diana oferece apoio para coletar as informações corretas, sem colocar a filha no centro de uma tempestade. Ao mesmo tempo, Gabriela reúne Marcos, o advogado da família, para discutir a linha de evidências que pode resistir a qualquer auditoria. Uma linha que não depende de uma única prova, mas de um conjunto sólido que mostre um padrão de atitudes, de pagamentos ocultos, de mensagens que se repetem como um mapa. O coração de Gabriela pulsa firme. Ela não quer apenas expor Ricardo, quer transformar a narrativa sem virar cúmplice de uma crueldade maior. Em meio a planilhas escritas a lápis, a respiração fica pesada. Cada página virada deixa a casa mais silenciosa, mas o silêncio é apenas a preparação para o que está por vir. À medida que a noite ensaia o que vem a seguir, surge o sinal de que tudo está conectado por uma assinatura que aparece repetidamente, embora em tinta diferente. Um traço mínimo, uma marca que parece insignificante, mas que retorna em cartas antigas, em diapositivos esquecidos, em bilhetes guardados pela sogra. Gabriela percebe que esse detalhe pode sustentar uma acusação sólida, sem precisar recorrer à destruição completa da família. O diário de Dulce, lido como evidência, revela que a exclusão teve um motivo financeiro profundo, uma rede de pessoas que lucraram com a distância criada entre Gabriela e o lar que ela ainda tenta manter. E mesmo quando a reunião parece prestes a encerrar o dia com uma conclusão aparente, a revelação de que houve uma traição entre alianças, alguém de dentro poderia ter enviado mensagens ao exterior para dissolver pontas soltas, deixa tudo em suspenso. A cada passo, Gabriela sabe que não pode expor tudo de uma vez. A filha precisa de proteção. A honra não pode ser apenas punir, precisa ser entendida e recalibrada. A própria filha, ainda em silêncio, tem uma reação que não pode ser subestimada. Ela testemunha a leitura de documentos que não apenas contam uma história, mas criam uma nova compreensão de quem ameaça o lar. Quando as palavras certas parecem prestes a condenar Ricardo, Gabriela fecha os olhos, coloca as evidências em uma pasta discreta e promete a si mesma que a próxima jogada será cuidadosamente medida para não abandonar a filha ao ruído público. O peso do segredo não diminui, ele se transforma em método. O que começou como uma busca por justiça evolui para uma estratégia de reconstrução, onde cada passo tem custo. A noite não concede descanso sem que o plano esteja alinhado com uma meta:
expor a verdade sem destruir o que ainda pode ser salvo. Se você também não aceita que mentiras permaneçam sem consequências, acompanhe o que vem a seguir. A condução é cautelosa, mas firme. A cada gesto, há uma prova que não pode ser ignorada. O mapa está se abrindo. Um traço de assinatura aparece novamente. Uma linha invisível que ligava Dulce a Dulce. Agora se mostra como aliança quebrada que pode desnudar Ricardo sem que a filha pague o preço. A casa respira. A escrita se firma. E a noite se encerra com uma promessa de que a verdade não ficará apenas no papel. Ela precisa de voz, de faces, de tempo sob o qual a família pode aprender a lidar com o que descobriu. A câmera foca na filha segurando a carta. O conteúdo ainda não pode ser lido. 2 semanas depois, a praça central de Porto das Águas parece suspensa entre o sal do mar e o peso de uma verdade que não pode mais esconder-se. Gabriela chega com a filha ao lado, a pasta pesada de papéis sob o braço, o rosto marcado pela decisão. Ela pediu a presença da cidade para uma reunião pública, sem exageros, apenas com provas que não deixem espaço para desculpas. Marcos segura a alça da mochila. Diana observa de longe. Dulce fica na primeira fila com as mãos entrelaçadas, e a menina, ainda com o brilho de quem sabe que o chão inteiro pode mudar, segura firme a mão da mãe. O ar cheira a café frio. O tic-tac do relógio antigo da praça parece acompanhar cada passo. À hora marcada, Ricardo entra no centro improvisado da praça. O terno impecável não esconde o cansaço que lhe pesa na testa. Ele sorri para a plateia, tenta soar calmo, mas os olhos traem a atenção de quem sabe que o jogo mudou. Gabriela abre a pasta com uma firmeza que parece ensaiada e começa a falar de forma clara. Não há espaço para a humilhação de inocentes, mas há espaço para a verdade sem filtros. Ela apresenta documentos, mensagens, recibos e uma lista de nomes que não foi escrita para destruir, mas para revelar a quem sofre com a teia de mentiras. Os murmúrios crescem. Alguém lembra do que já parecia escondido. A filha assiste, o rosto trêmulo, mas as mãos não tremem. Ricardo tenta controlá-la com discurso de honra. Porém, o que surge diante da multidão é o peso de evidências que não podem ser ignoradas. Perto dali, nos bastidores, Dulce aproxima-se de Gabriela com o silêncio que corta mais que qualquer palavra. O poder está desmoronando, mãe, sussurra Dulce, sem orgulho, apenas a factualidade do momento. Não é hora de jogar a filha nos holofotes, responde Gabriela, porém o tom é firme. A verdade precisa ganhar espaço, com cuidado para não perfurar quem já é vulnerável. Dulce concorda, assente com um soluço discreto. Podemos expor sem destruir. E então a conversa muda o eixo da noite. Ricardo, pela primeira vez diante de quem sabe, percebe que as paredes que o protegiam começam a ruir por dentro. O jogo de aparências não sustenta mais o que ele precisa esconder. Entre a voz grave de Gabriela e o olhar ansioso da filha, a jovem encontra a coragem que faltava para dizer o que sempre esteve na ponta da língua. A família não pode mais sustentar mentiras que machucam. Ela não grita, não aponta dedos, apenas afirma o que ficou enterrado na casa toda vez que alguém citava honra acima de pessoas. A menina fala da necessidade de proteção, de um futuro onde a verdade não seja arma, mas ponte, e que se a casa não pode se manter sem honestidade, então que o novo alicerce seja justamente essa honestidade. O silêncio que poderia virar vergonha transforma-se, aos poucos, em um sentimento compartilhado. Todos reconhecem que a verdade precisa guiar o próximo passo, mesmo que custe a antiga forma de aliança. Você gostaria de estar na sala onde a verdade finalmente é dita? A pergunta surge no meio da tumultuada clareza que a reunião destampa. Gabriela olha para as pessoas ao redor, para o rosto da filha, para o olhar de Dulce que já não é apenas cúmplice, mas fonte de uma nova leitura da família. Como reagiriam se fossem vocês? O momento é o meio de uma narrativa que se recusa a ouvir menos do que provas, menos do que uma nova forma de convivência. Se esta revelação te deixou tenso, reconheça o desconforto com um like para indicar apoio à coragem de Gabriela. A câmera não para, o ar respira mais devagar, mas a linha entre o que é segredo e o que é justiça já foi rompida pela coragem do agora.
No centro da sala, Gabriel, a filha, Dulce e Marcos trocam olhares que dizem tudo sem palavras. Ricardo, embora cercado de palavras que tentam devolver-lhe a posição, sabe que o jogo mudou e que o próximo movimento está sob o controle de quem sempre esteve ao redor da mesa com planos invisíveis. Ele tenta dividir o peso entre uma promessa de retificação pública e o eventual recuo em conversas particulares, mas a verdade, agora, tem uma força que não se pode apagar. Gabriela mantém a compostura, aponta os passos que virão, uma reunião formal com limites claros, uma reorganização da mesa, regras que protegem a filha e revelam sem pressa cada gancho de uma teia antiga. A filha encara o pai com olhos que já não aceitam apenas ouvir, mas exigir responsabilidade. Dulce respira fundo, como quem sabe que o futuro depende de escolher as palavras certas enquanto a cidade observa. A cada minuto, a confiança volta a ter peso real, não como narrativa, mas como prática. Documentos revisados, conversas gravadas, testemunhos que não buscam vingança, mas justiça. E Gabriela, com a firmeza que nasceu da necessidade de proteger a própria dignidade e a da filha, propõe que o próximo passo seja a condução de um debate público responsável, com regras para evitar que inocentes sejam arrastados pela tempestade. O relógio da praça marca outro compasso, outra hora em que a verdade começa a governar de modo diferente. Ricardo encara a margem da porta, sabendo que tudo pode desabar com a próxima palavra de Gabriela. Na madrugada silenciosa, Porto das Águas respira pela metade. Gabriela Nunes fica entre o corredor e a sala, o coração batendo no ritmo do tic-tac do relógio antigo. Abre a porta da sala e encara a mesa como quem entra em audiência. Não pede permissão, impõe regras com o olhar. Cadeiras alinhadas, talheres posicionados, o caderno de evidências sobre a mesa como testemunha. A filha dorme em outro cômodo, mas a voz de Gabriela atravessa a casa. Amanhã tudo muda. A mesa deixa de ser palco de humilhação e se transforma em alicerce, onde cada decisão tem peso, cada silêncio custa caro. Às 6 da manhã, o céu ainda cinza revela o mapa de uma cidade que não perdoa. Ricardo Alves acorda com a própria máscara rachando. Ele recosta na cadeira, observa as fotografias da família e sabe que o vento empurrou a cortina da aparência para revelar o que sempre esteve lá fora. As conversas da vizinhança ganham força na rua. A praça comenta que a honra molda o bairro, mas o segredo já tem pés longos. No escritório, as faturas tremem como se tivessem vida própria. Ele tenta manter a calma, mas o barulho interno diz que o tempo deixou de ser aliado. Na cozinha, Gabriela abre a pasta de evidências e deixa a luz incidir sobre cada página. Recibos, mensagens, rasuras. Tudo ganha rosto quando visto de perto. Ela respira fundo, sabe que não pode agir de forma impulsiva. Precisa da filha ao lado e de provas sólidas para sustentar qualquer movimento público. Convida Dulce, a sogra Dulce, e Marcos, o advogado da família, para uma reunião dedicada à verdade, não ao duelo. Dulce chega tensa, com o silêncio pesando nos ombros. Marcos observa cada linha do documento como quem lê o destino de uma casa inteira. Entre eles, a filha observa tudo, representando o presente que será o critério da justiça. A reunião começa com palavras contidas e perguntas diretas. Gabriela apresenta o conjunto de evidências, não como arma, mas como mapa, datas, contatos, notas que não batem. Ricardo tenta responder com linguagem elegante, tentando girar a narrativa para a honra, mas as incongruências aparecem uma a uma. Dulce tenta ficar na sombra das tradições, porém, o peso das provas desfoca a névoa do orgulho. A filha, silenciosa no canto da sala, encontra a coragem para ouvir tudo até o fim, sem desviar o olhar. No meio da conversa, a confiança antiga se rompe e, pela primeira vez, o passado não é mais intocado. Depois do confronto, Gabriela desenha um caminho: coletar mais informações com cuidado, sem expor a filha, e levar o debate para o terreno jurídico com apoio de Marcos. O plano não promete punição rápida, promete controle de danos, uma sequência que permita avançar sem sacrificar quem mais importa. O ar da casa fica mais frio, mas mais claro. O diário antigo de Dulce, agora lido, ganha peso entre as páginas.
Dulce também parece cansada de carregar segredos que acusam sem provas. Gabriela guarda cada papel na gaveta certa e respira pelo nariz, sabendo que a próxima jogada precisa ser tão implacável quanto ética. À noite, a cidade adormece e a casa respira lenta. A filha segura a mão de Gabriela como quem segura a última vela de uma passagem difícil. A conversa é cautelosa, mas firme. Não há espaço para mentiras, mas há espaço para uma verdade que não destrói tudo de uma vez. Ricardo percebe que não consegue mais controlar a narrativa. A máscara dele perde o brilho sob a insistência dos números e das datas. Gabriela fala menos, faz mais. Ordena, agenda, alinha as pessoas ao redor de uma meta comum. Diana, ali perto, confirma que há uma rede de apoio pronta para manter a filha protegida. E o processo, quando chegar, sem fogos de artifício, mas com justiça real. No amanhecer, a casa está diferente. A filha olha para a mesa como quem vê o mapa de uma vida nova, e Gabriela alcança a mão da menina com firmeza tranquila. A família respira o primeiro ar de uma reconciliação possível, ainda que custosa. Ricardo sente que a cidade está de olhos abertos para além da fachada e que o preço que paga não é apenas o que sai da gaveta, mas o que ele mesmo perde na imagem pública. Gabriela levanta o rosto, segura firme a voz e diz que a próxima etapa será pública, com provas, sem sabotagem, apenas a verdade organizada para que ninguém mais seja arrastado pelo orgulho alheio. A filha aperta a mão da mãe. Um acordo invisível pede cuidado, e a casa se reorganiza sob novas regras. A mesa volta a ocupar o centro da sala, não como palco de vergonha, mas como espaço de cuidado. Gabriela, com voz baixa, anuncia que aquela nova ordem não é vingança, é responsabilidade. Responsabilidade de cada palavra, cada gesto, cada decisão. Ricardo encara o espaço vazio onde outrora ficavam seus segredos e sabe que não há retorno possível ao passado. A filha, firme, diz que não será mais cúmplice de mentiras nem porta-voz de uma honra que custa verdades. O futuro é incerto, mas a linha entre o certo e o arriscado está clara. E assim, a casa aprende a respirar com honestidade, a mesa se firma como testemunha, e o coração da família, ainda ferido, encontra um caminho para não morrer, apenas se transformar sob o peso de uma verdade que não se cansa de dizer o que é real. A verdade que não se desmancha. O preço de lutar pela justiça é alto, mas a vida que resta é construída sobre uma mesa onde a honestidade, finalmente, se torna prato principal.